mais, Desse Flamengo, que é o seguinte, o Flamengo do Sampaoli, ele onde estiver, ele vai marcar alto. Se ele marcar alto quem erra passe, os caras vão errar passe e vão estar a 20 metros do Kehler ou do goleiro que tiver, o John, quem seja, porque eles tomam a bola a 20 metros do gol. Como é que vai ter uma saída truncada se os caras vão fazer essa pressão e estão formatados para fazer isso? Outra coisa, a gente tá falando de um Flamengo, daqui a pouco o Potter estivesse aqui e diria, o Real Madrid e tal. Quem é que marca o Ayrton Lucas, por exemplo? O Ayrton Lucas hoje o principal jogador de ataque do Flamengo. O trio de zagueiros é para isso. Vem cá, se ele jogou com 3 atacantes contra o Fortaleza lá, por que não repetir aqui? Porque o adversário tem mais qualidade, Pedro. O adversário é um time que tem um meio-campo muito qualificado. E tu ganha e perde jogos aí no meio-campo. Então ele precisa ter um cuidado imenso nesse setor do campo para não... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo. Dessa vez vamos reagir, né? O que a imprensa gaúcha tá falando sobre o Flamengo de Jorge Sampaoli. Que domingo agora, né? Vai ter Internacional e Flamengo no Beira-Rio, domingo às 11 horas da manhã. Então vambora reagir o que a imprensa gaúcha está falando sobre esse duelo, né? E principalmente do Flamengo que vai enfrentar o Inter, né? Então... já peço o seu like aqui para me ajudar, o seu like é bastante importante, depois comenta a sua opinião aqui no final do vídeo, crédito ao canal do GHZ, como crédito, e vambora para o vídeo, like, ajuda bastante, vamos ver o que a imprensa gaúcha está falando sobre o Flamengo de Jorge Sampaoli, vambora para o vídeo. Pois então, Pedro, a grande questão do Inter é como ele vai... 3 questões. Mas a principal é como ele vai formatar esse time para enfrentar o Flamengo. Tem um jogador que, embora a torcida não goste dele, mas eu vejo que o Mano se afeiçoa muito até pelo estilo de jogo que o Mano quer implantar, que é o Baralhas. Eu acho que o Baralhas joga. O outro meio-campista que a gente vai discutir, o outro volante. Não é o melhor começo, né, Tia? Mas o time começa pelo Baralhas, com todo o respeito que ele merece, porque sua tudo que tem direito para suar, mas você imaginar um time como o Internacional... dessa premissa, né, Léo? Começar por um jogador que ele entrega tanto suor, tanto comprometimento, mas tão pouca qualidade com a bola, não é uma boa. Mas se a gente for olhar o Inter, claro, eu concordo que tu pode ter mais qualidade, cobro isso, né? Que tu tenha mais bola no pé, que tu tenha um time que jogue mais, mas o Mano gosta de times combativos. A ideia de jogo do Mano é é de trás para frente, de um time sólido. Isso. E então, até entrou. É uma no ideia, meio campo assim. do Flamengo tem um jogador que, se tu permitir que ele jogue, que é o Gerson, aí fica muito complicado. É o mais titular de todos com o Sampaoli. A questão, Guerra, é que o Sampaoli, por tradição... Não, ele tá com lesão de clubes, nem com bola tá treinando. O Sampaoli, ele fala do Gerson como se fosse um filho dele, coisa mais esquisita. Ele fala mas com carinho é mais que isso, Diogo. O Sampaoli não costuma, mesmo quando não se joga de 3 em 3 dias, ele não tem o hábito de repetir time. Imagina quando ele joga, como agora, de 3, 4 dias. Então é muito improvável que ele repita as mesmas peças. Mas no banco do Flamengo, quarta-feira, estavam Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha. E eu nem vou falar do Matheus França, Cebolinha todos eles entraram. Todos eles entraram. O Matheus França, eu nem estou citando, poderia citar, porque a multa dele é de 1 bilhão e ele foi o melhor em campo contra o Curitiba quando ainda era um interino treinando. Então o banco do Flamengo, mesmo que ele troque as peças que começaram contra o Nublense, é muita gente de qualidade para jogar. Mas a ideia eu acho que ele mantém. Isso, a ideia é que o Mano tem usado no segundo tempo, quando o Mano precisa atacar muito, assim, que eu chamo de... Quando bate aquele modo desespero, ele aciona o modo desespero. O Inter tem que ganhar, o Mano bota o time dessa forma mais agressiva. Que são os 3. Pela direita, Marinho. Um híbrido de lateral e extremo, o cara vai ocupar aquela faixa. Pela esquerda, um lateral mais agudo, que é o Tauan, tem feito com o Ayrton Lucas, né? E é o meio-campo com o tripé e os atacantes. Eu acho que ele não foge disso. Ele e o Sampaoli. O Sampaoli. Ele inventou e deu certo, ele inventou o Marinho de perna esquerda na ala direita e o cara deu passo para os dois. Mas é o que o Pedro Henrique faz na ideia do Marinho. Eu só não acho, não entendo, Léo, que seja Marinho... desespero isso. É uma coisa organizada, é uma ideia tática. Não é o que eu brinco, não é um modo, que é o modo assim. desespero que quando o Inter tá pressionado, precisando ganhar do CSA, precisando fazer gol contra o Metropolitanos, o Mano abre mão da convicção dele de um time mais sólido na defesa e joga o time pra frente. Mas tá certo. É um batismo que eu dei, mas não é que o Mano esteja desesperado. No meio da semana, quando deu certo isso, que o Marinho foi um dos destaques do time, o adversário era um adversário que se defendia. E só.
Agora, aqui no Beira-Rio, pelo menos o Wanderson vai atacar o Marinho. E aí nós vamos ver o Marinho defendendo. E eu acho que não tem a capacidade para isso. Ele vai bater com o zagueiro lá. Exato. A ideia do trio de zagueiros é para isso. Vem cá, se ele jogou com 3 atacantes contra o Fortaleza lá, por que não repetir aqui? Porque o adversário tem mais qualidade, Pedro. O adversário é um time que tem um meio-campo muito qualificado. E tu ganha e perde jogos aí no meio-campo. Então ele precisa ter um cuidado imenso nesse setor do campo para não ser envolvido. Quer dizer, tu bota aí Everton Ribeiro. O Gabigol tá voltando um pouquinho, não volta muito, mas volta. O Gerson, o Thiago. E jogou o Vidal quarta. E o Vidal? Quer dizer, é muita qualidade. O Vidal, então tu tem que parar esse setor aí. O Vidal talvez seja o jogador que mais possa se beneficiar da presença do Sampaoli no Flamengo pela experiência que eles têm juntos de seleção chilena. E o Marinho também, né? Não, e o Marinho também, é verdade. Certa vez o Lauro Quadros, o imenso Lauro Quadros, disse aqui no Salads: eu estou aqui para dizer as coisas que ninguém diz. Eu não tenho, jamais vou ter a pretensão lá, mas eu estou aqui para dizer as obviedades de maneira solene. E por vezes enganosa. As obviedades que todo mundo diz de maneira mas eu vou solene. dizer de uma maneira solene. Que é o seguinte, eu vejo nesse jogo, dentro de tudo isso que vocês falaram, e olha, praticamente eu não discordo de nada, mas eu vejo um elemento que para mim ele é fundamental, que é a eventualidade de um gol no início do jogo. Todo mundo De qualquer dos lados ou do Flamengo? De qualquer dos lados, Maurício. Ele aí muda é que tá. jogo, ele Porque muda. se o Flamengo... Aí tá a obviedade, pô, gol Muda. cedo. Zé Alberto tá dizendo aí que gol cedo é bom. Claro que estou dizendo. Mas o gol cedo, se o Inter leva um gol cedo, provavelmente Tem que sair do desarticula prumo. Tem que sair do tudo prumo. que o Inter pensou pro jogo. E o Flamengo pode fazer um gol cedo porque é da sua natureza. Como o Flamengo e como o Sampaoli. Já se o Inter faz um gol cedo, aí é fácil de ver. O ano passado foi um gol cedo também. 2, que né? 20 minutos estava 2-0. E aquilo ali não é que desarticulou o Flamengo, mas deu tranquilidade ao Inter. Então, o início do jogo ele é importantíssimo, porque um gol cedo, ele vai, no caso do Inter, mexer muito com a estratégia. No caso do Flamengo, nem tanto. Mas a insistência do Flamengo no seu estilo, tendo prejuízo no placar, pode ajudar o Inter. O jogo arrastado é melhor para o Flamengo, que tem mais qualidade. Exatamente. E o Flamengo com um trio de zagueiros, o Guerrinha já disse isso ontem também, né? A gente debateu. O Flamengo com um trio de zagueiros, você tem que ter um centroavante, no caso do Inter, que se mexa mais. Claro. Senão ele fica ali contra 3, ele vai ficar perdido, o Inter fica com um a menos daí. Acima de tudo, Diogo, o que me parece que o campo continua dizendo, e eu tenho a convicção de que o Mano, bom treinador que é, está lendo e avaliando, o que o Pedro Henrique jogou no meio da semana, você não pode tirar o Pedro Henrique. Não tem argumentação tática que tire o Pedro Henrique de entre os 11 titulares, seja lá o suposto 4-2-3-1, 5-5-77, o Pedro Henrique joga. Porque ele é, além de ser o cara que tecnicamente responde, que fisicamente responde, ele é um cara que pega a torcida para o lado do time. Você não pode confrontar a torcida porque o seu adversário já é duro o suficiente para você ainda ter uma torcida tensionada contra você. Se fosse só porque o cara tem olho verde, não é. Ele entrega. O Pedro Henrique entrega no campo. Como é que vai ser banco? Ô Maurício, vendo o Flamengo jogar na quarta, né? Foi na Quarta contra o Fluminense. O Flamengo joga com esse tripé no meio, jogou o Thiago Maia, Vidal e Gerson. E o Gabigol flutuando ali como um camisa 10 livre, assim. O que o Arrascaeta vai fazer quando voltar? Se o Inter jogar com Baralhas e Johnny, ou Baralhas e Campanharo, tu vai precisar de mais jogadores no meio campo. E por isso eu tô fazendo a leitura de que o Maurício volte. Perfeito. Porque o Maurício é um cara que recompõe muito e preenche esse meio campo. O Wanderson volta, mas volta pelo lado. E aí a minha dúvida é se o Mano vai botar um cara lá na frente para segurar a bola quando o Inter sair, ou se o Mano vai esperar que esse Flamengo ataque e vai atacar, como ele diz, em transição, na velocidade. Retomada e que força. O Pedro Henrique dá isso para ele mais. E o Wanderson dá isso para ele. Porque o Inter não tem o centroavante capaz, teoricamente, claro, tá? De decidir coisas favoráveis para o Inter. Trabalhar a bola. Isso. Já o Wanderson e o Pedro Henrique pode te dar muito mais. O ano passado o Mano usou uma expressão, eu acho que ele foi muito feliz ali para resumir a ideia do Inter, e é isso mesmo, é o que a gente está falando aqui. Ele disse assim, olha, lá pelas tantas, numa entrevista, nós somos um time de retomada e força. É isso. Eu acho que é assim que o Inter tem que jogar. Mas aí ele teria que abrir mão do centroavante, Diogo.
E eu Ele acho gosta, que ele né? não vai abrir. Não, mas a força que eu digo é o seguinte, é tu retomar e aí tu tentar ser mais agudo, sabe? Não Mas te retomar lembra- e jogar na trombada, não é isso. Te lembra que eu falei Eu acho que tem que ser ontem? assim, Guerrinho. Eu acho que é jogo para jogar com dois Te lembra- extremas. te Dois lembra que eu falei ontem jogadores de Diogo, velocidade. da questão que eu não vejo nos nossos clubes e não vejo no Inter, a energia, é isso que eu acho que falta. A retomada, o Inter sem o Gabriel perdeu em retomada desde que o Gabriel saiu e nunca recuperou. E a força o Inter não tem do jeito que tinha no A força passado. que eu digo é tu, Mas ó, o pegou a mais bola, vai. parecido- É atitude, vai. é Atitude, cabeça vai. e perna. O mais Cabeça e perna. parecido com o Gabriel, que apareceu até hoje, claro que são 30, 35 minutos, a gente pode estar. É o Campanharo. É muito cedo para te fazer Eu uma não avaliação sei, definitiva. eu não Mas sei, o que ele Pedro. fez me lembrou o jeito que ele Gabriel. se move, eu né? não O sei. Gabriel era uma síntese Eu não de sei se o retomada e força. Campanharo tem o desarme. Porque o adversário não exigiu isso dele. Agora, ele tem a saída da bola. Tem. Ele tem isso, ele tem. E tem o passe em direção ao tem. gol. Tem velocidade no passe, erra poucos passes, pelo menos nesse jogo. Aí entra outro Agora, ponto falta ver mais. Né? desse Claro. Flamengo, que é o seguinte: o Flamengo do Sampaoli, ele onde estiver, ele vai marcar alto. Se ele marcar alto quem erra passe, os fica caras na vão cara errar do passe gol. e vão estar a 20 metros Na do cara do Kehler gol. ou do goleiro que tiver, o John, quem seja, porque eles tomam a bola a 20 metros do gol. Como é que vai ter uma saída truncada se os caras vão fazer essa pressão e estão formatados para fazer isso? Outra coisa, a gente tá falando de um Flamengo, daqui a pouco o Potter estivesse aqui e diria, ó, o Real Madrid e tal. Quem é que marca o Ayrton Lucas, por exemplo? O Ayrton Lucas hoje Pedro é Henrique. o principal jogador de ataque do Flamengo. O Pedro Henrique marca. E o Vitão ali, Mas encostadinho ali. E o Wanderson marca o Marinho. Mas Ou no mínimo preocupa o Marinho. Porque o Marinho vai, rapaz, eu perdi vai, essa bola, daqui a nunca pouco mais eu busco. lançam mas- atrás pro Pedro Henrique e pro Marinho. É um problema para eles. né? vai ter no lado do Ayrton Lucas um zagueiro jogando de lateral, que é o Igor Gomes. Que inclusive é o motivo da saída do Mário Fernandes. E né? que vem bem, aliás. O Mário Fernandes viu que ele ia virar o terceiro, que ele veio para ser primeiro, não conseguiu se afirmar e estava virando terceiro, porque a resposta do Igor Gomes é muito imediata e muito boa. História do Mário Fernandes. Então Coisa incrível. vai ter um cara para marcar aquele lado ali, E com energia. com É energia. novo, Esse É um cara Bola novo. Gomes alta tem defensiva, velocidade com a bola conduzida. E se ele quiser, Léo, virar lateral, botar na cabeça. Rapaz, tem lugar aqui, até na seleção brasileira, essa posição aqui, é a Bangu. Ele tem tamanho, tem velocidade, se ele vai ter que treinar fundamento, cruzamento. Todo fundamento ofensivo que ele não tem. Mas ele é muito bom defensor, ele tem velocidade para lateral e as 3 amostragens que nós temos dele pelo lado, eu gostei. Do Igor Gomes, eu tô falando. É, Se qualidade, superou, né? Maurício, Ele surpreendeu. inclusive, o Telto tá pensando nele pra lateral, né? Tel? Teu filho é o Tel? Ah, Gael. Gael. Gael é Eu sei, lateral, né? cadê o Tel? Não, desculpa. É o Gael, tá? Será que Gael, o Maurício Gael. tem um filho que a gente não conhece? O Maurício faz filho todos Gael, os dias, a gente não sabe. inventa de querer que o Gael seja goleiro Armadorzinho, como tu, Armandinho. ou até centroavante, que tá difícil, mas não, é muita trombada. Lateral, Lateral Maurício, direito, lateral direito. Tá sobrando. Vai Tá. garantir minha aposentadoria? Tua Zé? aposentadoria e daí dá só uma beirinha pra mim aí com o inspirador, tá? Tá bom, então, fechado. Gael, desculpa, Gael. Beijo pra eu ti. continuo achando que, para esse jogo, a melhor solução que o Inter pode ter ofensivamente não é a parede, é a velocidade. Claro. É a velocidade. Né? Mas, como o Mano gosta muito de centroavante, ele não é muito de abrir mão de centroavante, ele não é muito de abrir mão de volante que cabeceie. Eu acho que ele não vai mudar. Pois e é, aí vai Guerrinha. estourar em Mas alguém. Guerra, mas O ano que passado disse? ele abriu mão, ano passado eu era sei, mas o eu- David, que era velocidade, É, porque o resto do David... Mas eu acho que ele vai E o abrir Wanderson? mão de um deles nesse jogo. E esse um deles Mas me parece que é o Pedro O Henrique. David fazia, embora com a dificuldade dele com o Mano, o David fazia essa função de um 9. É, Jogando de caía pivô. ali. É que o Mano, inclusive o Mano, aqui nessa mesa, só o David é um jogador diferente daquele que eu tive no Cruzeiro. Ele sofreu uma lesão, ele tem algumas limitações. Tava falando do Campanharo, tava procurando aqui Tinha Guerra, mesmo, né? uma coluna que eu escrevi um tempo atrás, tava pegando os números. E falavam dos números dele na Turquia, que ele era o rei do desarme lá no. Então, é isso aí, nós somos mais um vídeo aqui para o canal, né? Pegamos esse react, esse corte aí, né? Sobre a imprensa gaúcha, porque vai ter Inter e Flamengo. Então, a gente percebeu ali que a imprensa gaúcha, principalmente ali que acompanha o Inter ali, tá meio está preocupado com o Flamengo de São Paulo, óbvio.
que esse Flamengo de São Paulo já tá voltando a colocar medo nos seus adversários. Óbvio que é muito cedo ainda para poder falar isso, afirmar isso, mas como o Flamengo já tá voltando a se comportar dentro de campo, sim, o Flamengo tá voltando a botar medo, mas ainda é muito cedo pra gente afirmar isso. É aquilo, eles aí nos comentários, pensando em várias coisas de como pode parar o Flamengo, o comentarista, ele também pertence. Ele falou, o Jorge Sampaoli ele gosta de marcar com linha alta, e o Sampaoli está treinando geralmente passa, principalmente agora no Flamengo. Pressão alta. Então aquilo, marcar com pressão alta, time do Inter, que geralmente erra passe na saída de jogo, é prejuízo. E ele falou, o Flamengo retoma a bola, tá 20 metros do gol. Então a chance do Flamengo retomar a bola no setor de ataque e construir uma jogada para poder finalizar e fazer o gol é muito grande. Então, ele também citou sobre o Ayrton Lucas, marca o Ayrton Lucas, um dos principais caras do Flamengo hoje em dia, né, nessa temporada. Sinceramente, o Gerson ele tá voltando a ser aquele Coringa que foi com o Sampaoli na França, né? E agora em 2019. Então o Gerson ele tá voltando a apresentar um bom futebol com o Sampaoli. E eu creio que o Gerson vai evoluir muito mais. E vai evoluir muito mais o Gerson. Eles citaram sobre a situação do Marinho aí, né? Eu creio que o Marinho não deve começar esse jogo como titular, né, na ala direita. Eu acho que ele deve colocar o Wesley. É um lateral da posição ali. Também é muito ofensivo. O Marinho, a gente sabe que vai desmarcar, né? Pra atacar, esquece. Mas pra defender, ele tem. Então, eu acho que um jogo fora de casa. Eu não sei se não sei se o São Paulo vai com 3 zagueiros, mas esperamos ver, né, a escalação quando sair do jogo. Mas é aquilo. Percebemos que a imprensa gaúcha já tá voltando a ficar preocupada com o Flamengo de Jorge Sampaoli agora. Será o segundo jogo, né? Ele, à beira de campo. O primeiro, entre aspas, né? Primeiro, entre aspas, que ele tinha sido contratado contra o Coritiba, mas estava lá na camarote assistindo o jogo, né? Então aquilo, segundo jogo dele, estreia dele no Brasileirão 2020. A gente espera muito desse Flamengo com o Jorge Sampaoli. A gente espera também a evolução muito grande de alguns jogadores que estavam muito mal, né? Principalmente o Davi Luiz. Espero que ele volte a jogar um bom futebol, né? Teve até aquela zoação daquela mulher que o Davi Luiz deu um graça pra ele. Aquela mulher. Quem sabe disso? Quem não sabe sobre esse negócio aí do Davi Luiz ter uma mulher aí loura na rede social, só botar lá no Twitter lá. Davi Luiz é loura, uma parada assim que vai aparecer lá. Porque o Davi Luiz estava tão cansado ultimamente, né? Mas isso aí, zoação faz parte aí. E tamo junto. Palpite pro jogo? Palpite pro jogo, vou colocar 3-2 Flamengo, né? Então é isso aí. Falar a verdade. Aquela mulher acabou com o Davi Luiz. Por isso que o cara tava tão cansado. Mas é isso aí. 3 à parte, tamo junto, hein? Tenho certeza que você tá vendo, deve saber daquela treta lá do Davi Luiz, que é aquela mulher loura lá.